Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Bem-vindos ao meu canal do Aníbal Azevedo. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vamos falar, inclusive, de um código Python bem bacana, bem interessante para construir mapas coloridos, né? Mapas coropléticos. Então, sem mais delongas, vamos aqui colocar o nosso conteúdo da aula. Lembrando que, se você puder comentar, curtir, compartilhar, eu agradeço para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Isso ajuda na divulgação do canal, do conteúdo, enfim. E hoje a gente vai passar alguns códigos Python também, vai explicar, enfim, vai ficar bem bacana. Bom, muito bem, então a gente tinha prometido mapas e padrões, pessoal, para essa aula. E a ideia aqui, para você entender melhor, é que a gente tem essa página, está associada a esse conteúdo que a gente está falando aí, vários vídeos, né? A gente está fazendo uma releitura usando a questão da inteligência artificial, o ChatGPT, usando essas ferramentas, tá? E, na verdade, a gente tem aí, na semana 8, né? Tem um conteúdo específico da construção de mapas coropléticos, né? Mapas coloridos, sendo que a gente usa um valor de indicador para fazer a coloração desses mapas, né? E aí, no caso, pessoal, só dando um zoom aqui, aqui tem o endereço, né? Também na descrição do vídeo tem o link para todo o material livre, gratuito, enfim. A ideia aqui é que através desses vídeos, através de notebooks do Google Colab, enfim, com código Python, você possa construir um mapa desse aqui, né, do estado de São Paulo, pintando aí cada município do estado de São Paulo com uma cor associada a um determinado indicador, aí o indicador de inovação, tá? A partir do valor ali que a gente já explicou em outros vídeos, né? Enfim, desse indicador de inovação. Aqui então, pessoal, só para constar, o que a gente fez? A gente fez deixou na descrição do vídeo também, e aqui tem o link do Colab, né, que é o código Python que roda dentro do Google Drive, né? Então você não precisa baixar Python nem nada, você pode rodar o código ali dentro desse ambiente, tá? E aqui, na verdade, você tem acesso a uma compilação. Então, ao invés de você ficar assistindo 6 vídeos, ficar olhando um notebook muito extenso, aquele notebook tem seu valor. Por quê? Porque ali é uma experimentação, eu faço passo a passo, eu vou construindo, né? Mas eu fiz o quê? Eu fiz uma compilação de tudo aquilo que já está construído. Então, se você já tem experiência com código Python, se você já olhou aquele código, aqui já é uma espécie de resumo que facilita a sua vida, inclusive para alterações, modificações, melhorias, que esse é o propósito dessa aula, inclusive, tá? Então, essas funções todas aqui, na verdade, qual é o propósito delas, né, pessoal? O propósito delas é que elas vão ler um arquivo que está aqui, no caso, estou em cima do link aqui, né? Então, elas vão ler esse endereço do Google Drive, com o arquivo do Google Drive, vão fazer a leitura desse arquivo e, a partir desse arquivo, vão construir um indicador, vão obter um valor de um indicador. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem aqui todos os municípios do estado de São Paulo, né? Para cada município, a gente tem várias colunas. Isso aqui é como se fosse um arquivo Excel que eu estou lendo, né? Usando Python. Aí, para cada coluna, eu vou combinar com um determinado peso para chegar no valor lá do tal do ISDEL, né? Que é o Índice de Inovação do Sebrae para os municípios, levando em conta vários indicadores, tá? E aí, com isso, esses pesos aqui que são dados, né, pessoal, que são, podem ser combinados também para a gente chegar na tal da soma ponderada. Então, com isso, a gente verifica que para cada município a gente tem um indicador que nada mais é do que pegar cada valor aqui, cada métrica, e ponderar por esses pesos, né, para chegar no ISDEL, tá? Diferentemente, a gente poderia ter aplicado aqui o Prometi, que é uma outra forma de calcular, digamos assim, métricas, e depois eu ranquear os municípios usando o SDEL, ou o Prometi. Eu poderia fazer até um comparativo, tá? Mas aqui no programa eu poderia alterar isso dentro dessa lógica aqui. Ao invés de calcular pesos, uma possível modificação seria revisitar o código que está lá na página e falar, poxa, como é que eu posso agora calcular um indicador usando o Prometi e depois ranquear os municípios usando esse valor de obtenção de indicador através do Prometi, tá?
Isso eu não fiz aqui, ou esse código não está desse jeito, mas você poderia fazer uma releitura do código para que isso fosse considerado, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que essa funçãozinha aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho duas bases de dados. Eu tenho uma base de dados, que na verdade é um arquivo Excel, mas poderia ser algo mais complicado, que me dá para cada município do estado de São Paulo. E veja, eu só tenho o nome do estado do município. Para cada município, eu tenho um indicador lá, específico, que é o indicador de inovação do SDEL, do Sebrae. E tenho também uma outra base de dados, que é a base de dados do IBGE, que tanto pode me dar o contorno do município, quanto pode me dar também o que ele chama de código IBGE do município. Esse código IBGE ele é importante porque depois eu posso usar esse código IBGE para obter a malha de contorno do município. Então, essas duas funções aqui têm esse papel, tá? Eu faço inclusive o teste delas aqui e consigo obter, ao final desse código, o que? Eu consigo extrair para cada município do estado de São Paulo o ID do IBGE. Eu consigo associar esse nome de município, tem esse ID. E esse ID vai ser importante porque depois eu vou ter uma situação, vou ter um municípios GeoJSON, essa variável aqui, vai ser como se fosse um dicionário um pouco mais complicado, no qual eu tenho esse código do IBGE, e para esse código do IBGE eu posso inserir informações adicionais. Eu posso colocar mais informações além do contorno, tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Bom, então justamente isso que eu estava comentando, né? Essa fusão de dados aparece aqui, né? E nessa fusão de dados, a parte importante é justamente nessa função integradora, né? E essa funçãozinha aqui, insert isDelData, justamente é aquela variável municípios GeoJSON que está aqui, ó. Nessa variável municípios GeoJSON, é como se fosse o meu dicionário lá, que tem todos os municípios, as informações de todos os municípios. E nessa variável, inicialmente, ela tem as coordenadas, tem o contorno e tal, mas ela não tem essa informação do SDEL, tá vendo aqui, ó? Então, essa variável final data justamente é aquela informação que eu obtive fazendo esse cálculo aqui, ó, tá vendo? Aqui, se bem que aqui já tem, né, o SDEL, eu poderia usar uma soma ponderada ao invés do SDEL, né? E aqui eu poderia, então, nesse caso, tá vendo aqui, ó, eu uso aqui, ó, SDEL, né? Tá vendo? Então eu uso o SDEL, que é a informação que vem desse final data. Final data, essa variável final data, é justamente essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha. Eu poderia ter falado, não, não quero o SDEL, quero soma ponderada. Por que soma ponderada? Porque se eu alterar os pesos, eu obtenho uma outra forma de ranquear. Por exemplo, eu poderia dar maior importância à questão de vantagens locais, organização produtiva, comércio internacional, renda, educação, densidade. Então, eu poderia ter modificado esses pesos e visto como que ficaria, por exemplo, o ranking, né, dos municípios. Então, essa informação ela é importante para o caso de você querer produzir outros rankings que dão maior ou menor importância para certos fatores, tá? E o mais importante de tudo é que ao final desse teste get final data, eu vou ter esse isDel, tá? E esse isDel eu vou incorporar através dessa teste insert isDel data, dessa funçãozinha, eu faço a inserção do valor que eu obtive, que eu calculei, nessa variável final data. Só que aqui eu vou inserir aonde? Nessa variável municípios, JSON. Né? Então essa variável ela é importante porque ela traz para a gente a informação da georreferência, do contorno do município. E junto vai estar lá, essa georreferência, uma informação que é o SDEL. Poderia ter, além do SDEL, mais um indicador? Poderia. Aqui eu poderia ter o SDEL, eu posso fazer a inserção, inclusive, da soma ponderada. Né? Então eu poderia botar dentro desse if não só a inserção do valor do SDEL, mas outras informações que eventualmente podem estar nessa tabela aqui que a gente obteve, né? Antes aqui, tá? Dentro dessa variável final data, tá? Que é uma tabela de dados, né? Enfim. Então, com isso, pessoal, vocês estão vendo que
função insert del data é bem importante. O resto meio que são formalidades para fazer a coisa funcionar, tá? E se você precisar alterar algum lugar para inserir outras informações, né? É aqui que você tem que alterar. Já estou dando uma dica bem importante, tá? Outra coisa importante muitas vezes vocês vão ver que o código de área não bate. O que que significa isso? Significa que na hora que a gente fez esse mapeamento entre o nome do município e o ID, não foi encontrado aquele município, tá? O que que significa isso? Significa que nessa tabela pode ser que tenha um nome diferente do nome do que está nessa base de dados aqui, tá? Isso acontece para 4 municípios, se eu não me engano. Por quê? Porque essa informação aqui é de um tempo diferente, ou tem a informação do nome do município diferente, a grafia do nome do município mudou, e aí nessa base do IBGE, a grafia nova e não a antiga não bate. E aí você tem essa inconsistência, obviamente. Por isso que eu coloquei aqui dentro da função esse tratamento aqui de, ó, município não informado, mas na verdade é não encontrado, né? Enfim, tá? Então eu já estou dando uma outra dica também importante de um erro que pode deixar muitos cabelos brancos em você, tá? O resto é meio que, enfim, essa é a parte mais importante da história, né? Aqui, pessoal, eu aproveito justamente esse trecho de código que a gente mencionou ali, de inserção do SDEL e tudo, e adiciono uma outra parte agora, que é justamente pegar esse municípios de JSON, essa variável, né? E eu chamo uma funçãozinha que vai criar um mapa através dessa variável, com as informações que estão dentro dessa variável. Inclusive, ele vai usar a informação do SDEL, tá? Então aqui dentro, eu não marquei aqui, mas veja que aqui, ó, eu estou associando o SDEL. Então, se eu quisesse desenhar outra informação ou usar outra informação para fazer o mapa de cores, né? Eu teria que colocar aqui, ó, não isdel, e não aqui isdel, mas essa outra informação, por exemplo, soma ponderada, ó, future group isdel, isdel. Então eu teria que alterar, fazer essas alterações aqui na parte do mapa dessa função create map, que usa justamente a variável municípios JSON isdel, tá? Então aqui você veja que inclusive esse mapa você tem essa propriedade de passar o mouse em cima, ele põe o nome do município, isdel. Isso aqui é inclusive uma característica importante e interessante que não está contemplada no código original. Então aqui eu já aproveitei, botei tudo organizado em funções e adicionei essa característica também, tá? Outra coisa importante, pessoal, como eu já havia mencionado, é que aqui eu posicionei o mouse em cima de um município que está pintado de verde, né? E por que que a gente pinta de verde aqui? Porque, na verdade, aqui ó, o isdel é zero. Então, nessa escala de cores, quando o valor é zero, vai aparecer verde. Por que que a gente fez isso? Porque chama atenção, né? Você vê que tem um destaque, né, em relação ao resto das cores. E aqui, na verdade, foi a incompatibilidade de dados entre as bases, que na hora de fazer a junção entre as bases, como a grafia dos municípios era diferente, eu acabei não tratando esse problema, né? Não fiz esse tratamento para, enfim, mostrar em situações em que você tem base de dados com certas diferenças, quais são as possibilidades de lidar com isso, né? Aqui eu botei, olha, isso aqui é zero e chama atenção de alguma forma que houve essa inconsistência até entre as bases de dados. Poderia ter tratado de outra forma? Poderia, mas enfim, vamos seguir em frente, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, é que a gente pode aproveitar muito conhecimento que foi falado lá na aula 7. Se você não viu, enfim, deve ter aparecido a playlist aí já em algum momento, né? Link para playlist. A gente comentou de clusterização de valores de dados numa aula, mas não mostrou nada muito prático. Na verdade, a gente mostrou uma situação em que você tem ali, por exemplo, mapa dos serviços de saúde dentro ali da Turquia, né? E que esse tipo de informação georreferenciada e clusterização pode ser utilizada em serviços de saúde. Mas não só isso. Você poderia ter outras situações para agrupamento de clientes, para análise de mercados, né? E aqui a gente colocou, pessoal, inclusive, esse link para esse site aqui muito interessante, né, nessa aula,
mas não colocou nada operacional, assim que você clica e já roda. E aqui a gente colocou, fez questão agora de colocar um notebook Python. Então, se você clicar aqui, está na descrição do vídeo, tem o link para esse notebook. E esse notebook faz, de fato, todos os passos, lá tem todas as funções, tudo direitinho, que roda para essa coisa mais interativa, tá? Que você clica aqui nos botões, aí você vai ter um pop-up, enfim, aí tem também as regiões aqui, né? Essas regiões poligonais, que estão os pontos, enfim, tem muita, dá para ligar e desligar, é bem legal, é bem interativo, tá? Eu recomendo lá, tá no Colab, enfim, e livre, gratuito, dá para acessar, tá? Outra coisa que a gente tinha falado, poxa, mas esse notebook é bacana. Eu queria combinar esses conceitos com o que eu acabei de mostrar para vocês ali em mais detalhes, esse código, né? Do mapa coroplético. E aí tem a nossa aula 3 retomando, né? A aula 3 de que somos todos ciborgues, que a gente falou, né? Que eventualmente, quando fala isso, parece que nós somos robôs e vamos incorporando novos materiais ou novos mecanismos, né? Mas ao invés disso, na verdade, a gente pode incorporar também habilidades, pode dar upgrades e habilidades. E nesse caso, a gente comentou a questão do DevGPT, né? De você aproveitar tudo aquilo que é oferecido pelo GPT para você combinar coisas, combinar materiais, combinar códigos de programação, né? Enfim. E eventualmente isso aqui, tudo que eu fiz aqui, esses gráficos, foi a partir do zero. Eu fui mandando o GPT, me mostra isso, eu não sei o que, como se eu fosse uma pessoa leiga. E depois ele foi construindo passo a passo para mim, um programa até bastante sofisticado que lê informações de internet e dá sugestões de compra e venda de um determinado ativo aqui, tá? Então, isso, na verdade, pessoal, pode parecer uma loucura, mas quem tá falando aqui, ó, dá uma olhada na notícia aqui do lado, ó. Opa, aqui do lado, né? Enfim, dá uma olhada. Se você quiser, ó, o CEO da parte responsável pela parte de gerenciamento dos servidores da nuvem da Amazon prevê que daqui a 2 anos, né, você não vai ter mais, não vai precisar mais de engenheiros de software. Ou pelo menos, não como a gente conhece hoje. Eles não vão precisar codificar. A inteligência artificial vai fazer isso, tá? E eu já estou vendo algumas iniciativas nesse sentido no exterior, vagas no exterior, inclusive. Se vocês quiserem, comente aí, deixe seus comentários, eu posso fazer um vídeo só disso, né? Dessas novas tendências de codificação e vagas para isso. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o notebook do Colab de clustering, peguei o outro notebook que eu tinha, código também do SDEL, e fazia mapa coroplético, e mandei fazer um clustering mais um SDEL. Deu essa cor pavorosa aqui, não ficou muito legal, mas tem algumas sugestões aqui de mapas de cores, né, que você poderia usar ou pedir para ele usar. Eu sugiro você dar uma olhada no código, tá? O Colab aqui na descrição do vídeo também vai estar disponível esse link. E essa apresentação, pessoal, vai estar disponível no link, ou seja, essa apresentação que tem todos os links vai estar disponível e você pode navegar, tá? Eu achei que não ficou legal a combinação de cores, mas enfim, você pode alterar isso também na mão, tá? Próxima aula, pessoal, a gente vai fazer um bônus, porque não está contemplado na leitura original do material desse conteúdo, mas a gente entende que isso é importante e a gente vai navegar um pouquinho na questão da origens do GPT. Muita gente, chat GPT e tal, é um aplicativo, põe lá, tal, roda, parará. O que está acontecendo por trás de tudo aquilo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais, vai dar esse aprofundamento, um histórico da evolução. Não foi de ontem, né? Não, o pessoal começou a fazer em 2020. Não, foi 2017. Teve um paper lá em 2017. Enfim, a gente vai dar esse aprofundamento e espero que isso ajude a vocês entenderem um pouquinho mais essa ferramenta aí que a gente está falando e usando bastante, né, atualmente. É isso. Obrigado, então, pessoal, pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, até lá, pessoal. Tchau!